Boa noite, gente linda. A vida, às vezes, é feita de pequenas coisas nos nossos momentos que trazem uma solução tão simples que a gente não dá importância. Eu assisti uma live em que eu vi a pessoa que estava fazendo a live colocar o microfone aqui assim no óculos. E eu quis copiar. Gente, resolveu todos os chiados da gravação. Tudo. Vocês não notam mais aquele, sabe, aquele chiado irritante? Eu não podia mexer aqui na roupa, porque ele ficava aqui assim, ó. Aí quando eu mexia, saía aquele barulho. Isso aqui resolveu. Porque eu bato muito os braços, eu gosto de conversar fazendo assim, eu batia muito nele. Aí eu coloquei aqui, ó, resolveu o problema do chiado. E eu estava disposta a comprar um microfone caro, mais de R$ 450. Esse aqui meu neto comprou na internet por R$ 80. Resolveu. Então, por isso que eu estou falando, muitas vezes são soluções simples na nossa vida, né? Hoje nós trouxemos Mateus, lá no capítulo 11, do versículo 20 ao 24. É uma pequena passagem que se chama O Jugo de Jesus. Gente, eu falei o versículo errado, tá? O capítulo é o 11. Os versículos é do 25 ao 30. São 5 versículos. Então, o jugo de Jesus. O que é jugo? O jugo, ele pode ser aquela madeira que fazia uma entrada aqui e colocava no pescoço de 2 bois, ou mais, a parelha, né? Então colocava aqui, um boi ficava atrelado ao outro. Tinha que andar os dois juntinhos do mesmo jeito, porque senão machucava. Uma coisa assim, horrível. Isso se chama jugo. A gente também pode chamar de canga, mas aqui no dicionário, no Google, está dizendo que o jugo é essa madeira aí. E é uma madeira pesada, o boi até fica assim, ó, com o pescocinho para baixo, porque aquilo pesa aqui assim, ó. Deve ser horrível aquilo, bem aqui na coluna, né? Do pobrezinho do boi. Mas acontece que jugo aqui é subjugar. Dá um fardo pesado para alguém. Julgou, sem o L, né? Julgo, não. Julgou. J-U-G-O. Julgo. Então, o jugo de Jesus. O que Jesus está querendo dizer com essa questão do jugo? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse. Jesus aqui estava cercado dos discípulos de João Batista. Aquela passagem que até eu já trouxe, que João Batista manda os seus discípulos procurarem Jesus e perguntar se ele era o Messias mesmo. Muito bonita a passagem. E Jesus então diz para eles, para esses discípulos, olha aí para vocês verem, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, né? E também expulsa os demônios. Vocês podem ver por vocês mesmos. João Batista tinha discípulos? Tinha, muitos seguidores, muito. Depois que João Batista morreu, decapitado por Herodes, mandado decapitar por Herodes, a maioria desses discípulos se juntaram a Jesus, porque Jesus e João eram muito assim em concórdia um com o outro, eram primos e se amavam muito. Então, o jugo de Jesus. Por isso que aqui diz que naquele tempo, respondendo Jesus, ali cercado dos discípulos, depois que ele dá a resposta para João Batista, ele continua pregando. Por isso que aqui está dizendo, respondendo Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Muito bonito Jesus dizendo isso. As coisas para os sábios muitas vezes são ocultadas, porque tem tanta sabedoria, tem
tanto conhecimento, estuda tanto, mas que às vezes as coisas ficam ocultas. E os pequeninos, os simples, os puros de coração, como ele diz lá nas bem-aventuranças, esses entendem muito mais a questão das leis de Deus do que aquele sábio que fica se debruçando em livros para conhecimento. Por isso que ele diz: ocultaste aos sábios e revelastes aos pequeninos. E tem muito pequeninos, muitos sábios por aí, viu, gente? A benzedeira, o benzedor, aquela pessoa que está fazendo uma bondade, uma caridade, ajudando o vizinho, ajudando a vizinha, ajudando os parentes. Tem muitos pequeninos por aí. No campo, então, como tem pequeninos cheios de sabedoria. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ou seja, o Senhor quis que fosse assim. Revelar aos pequeninos, aos mansos, aos pacíficos, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus sempre fala isso. Eu não ajo por mim mesmo, eu ajo de acordo com o meu Pai, com Deus. Jesus foi que deu esse nome a Deus, nome de Pai, carinhosamente chamando ele de Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai me conhece. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece Deus como eu conheço, Jesus está querendo dizer, né? Deus me conhece como ninguém me conhece. E eu conheço a Deus como ninguém conhece. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, eu revelo, eu entrego, eu indico aquele que eu achar que devo para revelar ao Pai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está sempre dizendo, né? Buscai e achareis. Recorre a mim, me pede, que eu estarei, né? Aliviando esse fardo pesado, porque vocês estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, vamos falar um pouquinho dos dias de hoje, como que a gente está oprimido, né? Quanta loucura acontecendo, gente. Hoje mesmo eu estava vendo um noticiário daquela flotilha, mais de 50 barcos à vela, que estão levando remédio, mantimento, água, muitas coisas, né? Agasalho, roupa para aquele pessoal de Gaza lá na Palestina. Como que eles estão sendo atacados para não conseguir levar aquilo que é necessário, que está matando as pessoas de fome. A guerra daquele louco, daquele Netanyahu, é matar de fome. É muito triste você pensar num pai, numa mãe, ver o filho morrer de fome. E a morte por fome é devagar, vai definhando, vai desidratando, vai emagrecendo, vai morrendo devagarinho naquele sofrimento enorme. Imagina que horror, né? Mais de 20 mil crianças que morreram até hoje. Essa flotilha, então, saiu do Brasil, mas tem pessoas de outros países que se juntaram. Estão chegando lá todos juntos, abrindo, chama um canal, né? Uma passagem para que outras navegações possam chegar com esses mantimentos, porque a fome não é um dia só, né? Existe fome todo dia. Então, essa opressão que a gente vive, desses governos malucos,
malucos. Eu aqui não estou defendendo direita, de esquerda, né? Nada disso não. Deveria todo mundo estar trabalhando pelo bem comum, pelo amor ao próximo, uns pelos outros. Onde já se viu uma guerra que mata de fome, gente. Muito difícil a gente ver. Já tem 2 anos que eles estão sem alimento. Eles não têm higiene, lá é tudo destroço. Israel jogou bomba e destruiu aquilo tudo. Eles não têm nem onde morar, onde dormir. Não existe escola, não existe hospital. Gente, não tem remédio, não tem anestesia para cortar uma perninha de uma criança. Estão fazendo sem anestesia. Imagina que coisa horrível que aquele povo está passando. Então, cansados, oprimidos. Sim, eu vejo muita gente falando, eu gostaria logo que esse cometa, nave, sei lá o que é, esse Atlas aí que está chegando, que chegue logo, explode tudo e acaba tudo, porque está difícil demais a gente ver essas coisas. Eu estou aqui comentando as maldades, as crueldades de Israel. E tem cristão que fica fazendo excursão e indo para lá para falar de Jesus. E eles não acreditam em Jesus, eles esperam o Messias até hoje. Eu não entendo esse povo não, gente. Que loucura. Estou falando disso, mas existem outras coisas assim que estão acontecendo que é uma hediondez, é uma crueldade o que vem acontecendo, principalmente com os pequeninos. Como que estão sofrendo, gente, que loucura que nós estamos passando. Então, Jesus está dizendo, vinde a mim, olha meus ensinamentos, me segue. Seguir Jesus é praticar os ensinos de Jesus. Não adianta levantar a mão e começar a gritar, eu sou de Jesus, mas os atos do dia a dia não combinam com os ensinamentos de Jesus. Então, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus também tem um jugo. Ele é um governante. Ele é um rei do planeta. O planeta está sobre as ordens dele, sobre a chefia dele. Ele é o suzerano celeste. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprenda comigo, que sou manso e humilde. Olha o jugo de Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. Eu tenho amor no meu coração. Aprende comigo. Não vai aprender com os violentos, com os guerreiros. Aprender com aqueles que querem fome, que querem miséria, que querem abusos. Aprende comigo. Sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Olha o descanso que Jesus oferece. Quando a gente segue Jesus, quando a gente pratica Jesus, principalmente para a gente mesmo, né? Não é praticar para os outros, ficar gritando e pregando para os outros. É para a gente mesmo. Então, o que ele está dizendo? Eu darei um descanso para as vossas almas. Você vai poder descansar. Porque você vai encontrar uma atitude diferenciada dos outros. É quando a gente aprende com Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, eu tenho também um jugo. Só que o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Não tem essas loucuras que a gente está vendo acontecer. Eu fico imaginando como que será que está Jesus nesse momento. Quanta judiação, né? Quanto abuso, quanta loucura acontecendo. E ele vem aqui dizer que o meu fardo é leve. Fica aí, então, essa passagem do Evangelho de Mateus, para a gente analisar, para a gente procurar esse jugo, que é o de Jesus, suave e
humilde, manso, pacífico, amor, que é o que diz na frase dele. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha que jugo suave, olha que jugo leve, olha que jugo pacífico, amoroso. Vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento, isso é um mandamento que eu estou te dando. Vamos nos amar, vamos acabar com as guerras, porque a guerra não é só aquela que tem Rússia, Ucrânia, Israel com a Palestina e outras mais que está tendo por aí, não. Muitas vezes a gente tem guerra dentro do lar, muitas vezes a gente tem a guerra com o vizinho, não aceita. Então Jesus está nos ensinando a procurar o jugo dele, que é suave, é humilde e é manso. Então, um novo mandamento eu vos dou, ameis uns aos outros. Vamos ao nosso presente. Diferente hoje, tá, gente? Caixinha. Essa caixinha, ela é tão bem feitinha. Meu marido comprou aparelhos de ouvido, que ele é quase surdo de tudo. E a caixinha é muito bem feitinha. Eu encapei, serve, sei lá, para colocar quinquilharia. Ela é tão bem feitinha, ela é tão bem acabada, que não precisou nem de forrar, tá vendo? De tão bem feitinha que ela é. Essa parte eu deixei natural e a tampa eu fiz esse acabamento em renda. Eu adoro pano de bolinha, tá aí, no azul com branco. Essa renda também que deixa uma delicadeza, né? E coloquei pérolas e mais pérolas em cima também, tá vendo? Então fica aí, você colocar lá num cantinho do seu móvel, dentro do seu guarda-roupa, você colocar suas quinquilharias, ou meinha, lencinho, não sei, alguma coisa aí que você queira guardar. Fica o meu presente de hoje, que é essa caixinha que eu gostei muito, achei ela muito delicada. E eu deixo também um beijo no seu coração.